E aí, turma? Eu sou o professor Carlos Eduardo e hoje o nosso assunto será gráfico de Gantt e rede PERT-CPM. Nós vamos desenvolver uma aula completa desde a organização das tarefas, passando pela rede PERT-CPM ou teoria dos grafos, para chegar na construção do nosso gráfico de Gantt, ou seja, o nosso cronograma. Acompanhe o vídeo aí então. Nessa planilha, nós temos aí o desenvolvimento completo, mas eu vou fazer passo a passo com vocês. Então, eu tenho aqui as informações das atividades do projeto, uma tabela de informações, a nossa rede de ligações, nossa rede PERT, CPM também. PERT, então, é a nossa rede de ligações, CPM é o nosso caminho crítico. Para chegar nesse resultado aqui, que é o nosso gráfico de Gantt, o nosso cronograma das atividades. Vamos iniciar, então. Para que eu possa desenvolver o meu cronograma de atividades, eu preciso seguir um passo a passo, uma sequência. Para que serve esse cronograma, turma? O cronograma é o cruzamento das atividades do seu projeto, por exemplo, e o gráfico de Gantt é muito utilizado na área de gestão de projetos, e em várias outras áreas você pode adaptar para aquilo que você estiver trabalhando. Então, é o cruzamento das atividades com o tempo que dura cada atividade, e essas atividades organizadas. De que forma? Então, o primeiro passo, eu vou listar as atividades que eu tenho. Então, eu vou usar esse exemplo aqui de um projeto para a montagem de um conjunto mecânico. Então, eu tenho aqui as atividades: preparar desenho e lista de materiais, obter materiais para o eixo, tornear o eixo, fresar o eixo, obter materiais para a polia, tornear a polia, montar o conjunto, balancear o conjunto. Então, eu tenho essa sequência de atividades organizadas. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é realizar o sequenciamento por ordem de dependência. Então, nesse exemplo, a equipe já desenvolveu essa dependência. Então, eu tenho aqui as tarefas, e normalmente utilizamos letras para codificar as tarefas. E para realizar a dependência ou a tarefa precedente, então eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho a atividade A, que é preparar a lista de materiais. Ela não depende de nenhuma atividade anterior. Eu começo por preparar os desenhos para dar sequência para desenvolver uma peça. Eu tenho também aqui, turma, muito importante, o tempo e a duração que vai aparecer no meu cronograma, no meu gráfico de Gantt. Vamos para a atividade B. Obter materiais para o eixo. Para obter os materiais para o eixo, eu preciso primeiro realizar a atividade A, que é preparar os materiais. Então, a atividade A é uma atividade dependente da B. É uma atividade que precede, utiliza-se também o nome precedente, que precede a atividade B. Eu só consigo realizar a atividade B, obter materiais, se eu já realizei a atividade A, preparar desenhos. Vamos ver a atividade C. Tornear o eixo. Para tornear o eixo, eu preciso ter em mãos o material do eixo, que é a atividade B. Entendeu? Então, a atividade C tem como atividade dependente precedente a atividade B. A atividade D, fresar o eixo, é outra atividade mecânica. Para realizar a atividade D, eu só consigo caso eu já tenha realizado a atividade C. Eu tenho a duração aqui de cada um, tá? A duração dessas atividades, turma, colocamos em dias, mas poderia ser horas, e tem projeto que você trabalha também por semana. Por exemplo, a construção de uma casa, a construção de um prédio.
Você pode realizar por semanas. Então, está aí o primeiro passo, organizar as atividades e organizar também as atividades precedentes. O segundo passo, turma, é desenvolver a rede PERT-CPM. Essa rede, turma, está aqui, PERT, Programa de Avaliação Técnica e Revisão, é uma rede de ligações. Para que serve essa rede de ligações? Para que eu possa calcular a duração total do projeto. E CPM, o método do caminho crítico, serve para que eu possa identificar quais dessas atividades são críticas e sendo uma atividade crítica, eu não posso atrasar. Então, nesse momento, é para isso que serve. Porque olhando somente o quadro e os tempos, eu ainda não identifiquei. Olhando rapidamente aqui no tempo, turma, vamos realizar uma soma aqui, mas depois eu vou apagar, porque para não gerar nenhuma confusão. Quanto tempo demora para que eu consiga realizar todas as atividades, até balancear o conjunto e finalizar essa peça? Olha só, uma pessoa que não tem esse conhecimento, ela vai olhar rapidamente aqui, deixa eu fazer o somatório, e vai, por exemplo, dura 16 horas. Será que dura 16 horas mesmo? Deixa eu apagar para não gerar confusão. Então, vamos identificar. Olhando rapidamente, pode ser que eu pense que dure 16 horas. Então, nós vamos estimar o tempo de duração desse pequeno projeto aqui, através da rede PERT-CPM. Então, tenho sempre o início dessa rede. Eu vou utilizar uma simbologia aqui, turma, porque pode ser feito de várias maneiras a simbologia. Tá? Eu poderia estar fazendo manuscrito, mas eu preferi fazer direto no Excel. Dá uma olhada aqui, isso é muito importante. Eu vou usar essa simbologia aqui para anotar o início e o fim, as datas de início e término de cada atividade. Então, nessa simbologia aqui, nesse quadrante aqui, eu vou colocar a atividade. Então, aqui, por exemplo, eu anotei a atividade A. No início aqui, onde está esse zerinho, o zero aqui, eu vou colocar a primeira data de início. No próximo, a primeira data de fim. Aqui na parte de baixo, a última data de início. E aqui, a última data de fim. No meio, eu vou colocar a folga, ou seja, o tempo que a minha atividade pode atrasar ou não. E nessas laterais aqui, eu vou utilizar para o cálculo da volta da rede. Mas nós vamos fazer juntos. Então, eu vou copiar sempre e colar esse quadrinho em branco para construir a rede. Então, eu tenho aqui, ó, primeira data de início, PDI, ó, primeira data de início, primeira data de fim, tá aqui, última data de início, UDI, última data de fim. Vamos começar, então. Vou começar aqui. Acompanhem aí, por gentileza. Turma, então eu tenho o início do meu projeto. Qual é a primeira atividade? A atividade A. Eu vou anotar aqui a atividade A. Beleza. Quando eu inicio a atividade A, qual é a primeira data, o primeiro tempo para iniciar a atividade A? Sempre eu inicio com 0. Sempre eu inicio com 0. E vou para o próximo passo, que é verificar o tempo, a duração. A duração eu anoto aqui, turma. 1 dia. A duração dessa atividade, 1 dia. Considerando que eu começo no tempo 0. 0. 1 dia inteiro para completar. Então, a primeira data para iniciar, tempo 0. Duração. Deixa eu anotar aqui, ó, duração.
um dia, primeira data de fim, primeira data para finalizar a atividade A. Eu vou somar, olha só, esse 0 aqui, mais um dia, e sempre dessa forma que nós vamos fazer. Então, a primeira data para finalizar essa atividade, ao final desse ciclo, desse um dia. Tranquilo. Na sequência, turma, nós vamos completar todas as outras atividades, a B, C, D, a parte de cima primeiro, primeira data de início e primeira data de fim, para no retorno identificarmos a última data de início e a última data de fim. Vou pegar aqui novamente. Agora eu vou pegar só essa parte aqui, porque nós já entendemos o que é a primeira data de início e o que é a primeira data de fim. Turma, olhando o nosso quadro de atividades, eu iniciei pela atividade A, agora vamos para a atividade B. A atividade B, ela é uma atividade dependente da atividade A. Então, a minha atividade B é uma atividade dependente, ó, olha a seta, ela depende da A. Quando eu inicio a atividade B, qual é a primeira data de início da atividade B? Eu vou pegar sempre a primeira data de fim da atividade anterior. Então, eu vou anotar 1 aqui. Tá? Vou anotar 1 aqui. Então, quando finalizar a atividade anterior, é o start para eu iniciar, como se fosse o ponto 0. E aí eu vou olhar agora a duração da atividade B. 2 dias. O que eu vou fazer aqui? Eu vou somar. Ó, 1 mais 2. Então, a duração da atividade B, a primeira data de fim, primeira data para finalizar a atividade B, é no tempo 3. Tá? Então, turma, a duração 2 dias. Se você olhar para o cronograma, nós vamos ver isso no final. 1, 2, 3. Então, a primeira data para finalizar a atividade B, no tempo 3 aqui. Ó. Vamos retornar. E vamos seguindo essa construção. Vamos agora para a atividade C. Vou anotar aqui a atividade C. A atividade C, tornear o eixo, é uma atividade dependente da atividade B, que é obter o material. Preciso obter o material para fazer a atividade C. Quando eu começo a atividade C? Na primeira data de fim da anterior. Então, a primeira data de início da atividade C, tá? Eu começo aqui no tempo 3. Qual é a duração? 2 dias. Vou somar 3 mais 2. Tá aí. 5. Vamos para a atividade D. Vou diminuir um pouquinho aqui a tela. A atividade D é uma atividade que depende da atividade C. Ela é a atividade C é precedente. Vou anotar aqui. D. Primeira data para iniciar a D. Dia 5, no tempo 5. Finalizou a atividade C, eu começo a atividade D. A duração da atividade D, vamos ver aqui, 2 dias também. Igual 5
2. Vamos para a atividade E. Atividade E. Atenção agora na atividade E. Atividade E é uma atividade dependente da atividade A e somente da atividade A. Não depende da atividade C nem da B. Olha só, atividade E, obter materiais para polia. Não depende de fresar nem de tornear. Vamos recapitular. Preparar desenhos e lista, obter os materiais do eixo. Os materiais do eixo, turma, polia, que eu preciso comprar, tá? E o eixo também. Então, obter os materiais para polia, eu dependo somente da atividade A, que é do desenho. Então, é uma atividade que só depende da A. Vamos ver a sequência na nossa rede PERT, também conhecida como teoria dos grafos, tá, turma? Na teoria geral da administração. Eu vou colocar por aqui, ó, pertinho, porque ela depende da A. Deixa eu puxar aqui a minha seta. E a atividade E, então, é uma atividade dependente da atividade A. Qual é a primeira data para iniciar a atividade E? Eu vou olhar aqui, ó. Igual. Primeira data de fim da atividade anterior. Terminou a atividade A, turma? Ó, preparar materiais para desenho. Eu já posso começar a atividade E. Então, para que serve o cronograma, o meu gráfico de Gantt? E por que eu desenvolvo também a nossa rede PERT CPM? É porque eu tenho atividades que elas podem acontecer de forma independente e de forma dependente. Tá? Então, várias atividades podem ser realizadas de forma simultânea, ao mesmo tempo. Então, nós temos como exemplo aqui a atividade E, outras não, dependem e você vai construindo uma sequência. E eu tenho que descobrir, então, quais são as atividades que dependem e as que não dependem. E que eu posso realizar também ao mesmo tempo, de forma simultânea. Vamos aqui para a atividade E. Qual é a duração da atividade E? 3 dias. Mais 3. Termina aqui no dia 4. Atividade F, tornear a polia. Depende da atividade E. Deixa eu pegar aqui. Então, a atividade F é uma atividade dependente da atividade E. A atividade F, então, quando eu inicio a atividade F? No tempo 4. A duração da atividade F, 4 dias, ó. A primeira data para finalizar a atividade F, 4 mais 4. Então, a primeira data para finalizar a atividade F, no tempo 8, vamos partir agora para a atividade G. A atividade G, turma, montar o conjunto. A atividade E tem como atividade dependente, tá, a atividade D e a atividade F. Para montar o conjunto, eu preciso que o eixo esteja fresado e a polia torneada. Então, para montar o conjunto, a atividade G, eu preciso que a atividade D e a atividade F
já estejam prontas. Então, eu tenho duas dependências aí. Vamos para a atividade G. Deixa eu ver onde que eu vou colocar a atividade G. A atividade G eu vou colocar ela perto da D e da F aqui. Vou colocar por aqui mesmo, ó. E aí eu tenho que me atentar para a seta. Essa seta eu tenho que colocar, é muito importante, senão eu não consigo desenvolver perfeitamente. Aqui é a minha atividade G. A atividade G depende da atividade F e depende da atividade D prontas. Qual é a primeira data para iniciar a atividade G? Eu tenho que ficar atento às duas atividades que a precedem. Tá? A atividade F, ela finaliza no dia 8, a finalidade D finaliza no dia 7. Ou no tempo 8, no tempo 7. Como a G depende das duas, turma, eu vou pegar sempre o maior tempo. Lembrem-se disso. Na ida da construção da nossa rede de ligações, rede PERT, nós vamos pegar a maior data. Então, para iniciar a atividade D, eu só posso iniciar a atividade G quando a atividade F, por exemplo, que vai terminar depois da D, terminar. Então, eu tenho duas datas para olhar, porque a G é dependente da D e da F. Vou pegar a maior, 8. Qual é o tempo de duração da G? 1 dia. Então, a primeira data para finalizar a atividade G, soma aqui, 9. Vamos continuar para a última atividade, que é a atividade H. A atividade H é uma atividade dependente da atividade G, tem duração de 1 dia. Deixa eu diminuir um pouco. Eu vou anotar aqui a atividade não, aqui não. Depende da atividade G. Então, minha atividade H dependente da G, eu inicio a minha atividade H após o tempo 9, duração de 1 dia, 9, 10. Atenção, turma. Finalizei a rede PERT, a rede de ligações. E vamos colocar um fim aqui agora. Deixa eu aumentar um pouquinho essa linha. Aqui, então. Finalizamos. Atenção agora. Quanto tempo dura esse projeto? Nós vimos no início, será que são 16 dias? Até apaguei aqui para não gerar confusão. Eu realizo essa rede de ligações, turma, a rede PERT, para descobrir o tempo total de duração do meu projeto. E está aqui, 10 dias. Então, essa é a estimativa de duração. Poxa, professor, mas eu não tenho somatório aqui dos tempos? Sim, mas eu tenho atividades que não dependem das outras, algumas delas, e eu posso começar de forma simultânea. Então, o tempo, realmente, ele será
menor do que se eu somasse os tempos aqui. Então, eu tenho aqui a estimativa. Ótimo, finalizamos a rede PERT CPM, nós já conseguimos construir, por exemplo, o gráfico de Gann, mas qual outra atividade importante? Agora vamos retornar fazendo os descontos do tempo para descobrir qual é o caminho crítico. Qual dessas atividades aqui, eu tenho folgas. O que são essas folgas? Quais as atividades que eu posso atrasar e quais atividades fazem parte de um caminho crítico? Ou seja, atividades que eu não posso atrasar de forma nenhuma, senão ela impacta no tempo total de duração do meu projeto, daquilo que eu estou desenvolvendo. Ou seja, se eu atrasar um dia, uma atividade do caminho crítico, o meu projeto não durará 10 dias, vai durar 11 dias. Se eu atraso 2 dias em atividades críticas, ele vai demorar 12 dias. Então, é muito importante definir quais atividades que não posso ter atraso. E também as atividades. Quais atividades que eu posso ter um dia de atraso que ela não impacta no final do projeto todo. Como eu faço isso, turma? Agora eu vou aqui, para última data de fim. Última data de fim. Então, eu tenho aqui a primeira data para iniciar, a primeira data para finalizar, a última data para iniciar, a última data para finalizar. Eu começo preenchendo aqui com a duração total do projeto, a última data para finalizar, a primeira data para finalizar e a última data para finalizar, para terminar o projeto, elas são as mesmas. Tem um dia de duração, então vou realizar aqui uma subtração. 10. Esse um dia, 9 dias, tá aqui. Ótimo, então eu preciso no vermelho aqui, turma, anotar qual é o tempo que eu posso atrasar. Eu posso atrasar um dia, 2 dias nessa atividade? Como eu faço isso? Eu vou pegar a minha última data de início, menos a minha primeira data de início. 0. Então, para a atividade H, turma, ela vai fazer parte do caminho crítico, eu não posso atrasar a atividade H. Terminou o dia 9, ou o tempo 9, eu tenho um dia para concluir. Se eu atraso um dia, eu não vou ter 10 dias de projeto no total. Eu vou ter 11 dias. Vamos retornar agora. Vamos pegar a precedente, atividade G. Aqui, na última data de fim, eu vou pegar esse valor aqui. A última data de início da posterior. 9. Vamos aqui para o cálculo. 9 menos um dia. Vamos verificar a folga agora. 8. 8. 0 também. E vamos na sequência pegando sempre a anterior. Qual o valor que eu vou colocar aqui? 8 da anterior. 8 menos 4 dias de duração. 4. A folga. 4 menos 4 dias. 0. Estão percebendo que essas atividades aqui, eu não posso atrasar? Vamos ver a atividade E. Na última data de fim da atividade E, eu vou pegar a última data de início da atividade F. Vamos verificar se existe folga ou não. Tá aí, tenho essas atividades. Agora, na atividade A, anterior à atividade E, eu não posso fazer ainda, porque a atividade A, ela tem duas ramificações. Ela tem
ela parte para a atividade E e a atividade B. A atividade E e B, elas são precedentes da A. Então, qual o valor que eu coloco aqui? A última data de início da E ou a última data de início da B? Eu só vou conseguir se eu tiver a última data de início da B. Então, agora vamos percorrer esse outro caminho aqui. Então, nós percorremos um primeiro caminho, vamos por esse caminho aqui agora. A atividade D, ela é uma atividade que precede a atividade G. Então, qual o valor que eu vou colocar aqui na última data de fim da D? Esse valor aqui, ó. 8. Nós não fazemos sempre esse movimento? Ah, qual o valor que eu vou colocar aqui na G? Eu vou pegar o anterior aqui da atividade H, a última data de início. Então, qual é a última data de fim da atividade D? Como a seguinte é a G, eu vou pegar aqui o valor 8. Que é 8. Então, a primeira data para finalizar, a G, é 7. A última data para finalizar é no tempo 8. Qual é a última data para iniciar a atividade D? 8 menos 2, 6, no tempo 6. E tem folga na atividade D? 6 menos 5, tá aí. Um dia de folga, ou seja, a atividade D é permissível você atrasar um dia. Atrasando um dia da atividade D, você não impacta no tempo total do projeto. Vamos avançar. Isso é uma estimativa, viu, turma? Então, quando nós finalizarmos o nosso gráfico de Gantt, aqui nós vamos ter somente os valores estimados, mas no nosso gráfico, quando vocês forem construir na vida profissional, vocês podem ter uma coluna para o valor estimado e para o valor realizado. A sequência aqui, atividade C dependente, a atividade D dependente da C, então valor 6 igual 6 menos 2, aí, menos 3 e 1. Então, ó, também tem um dia de folga na atividade C. Na atividade B, atividade C, atividade B, eu vou pegar aqui a última data de fim da atividade C, a última data de início da atividade B, 4, 2. Vamos verificar se existe folga. 2 dias menos 1 dia. Atividade B também. Agora sim podemos realizar a atividade A. Muita atenção, turma. A última data para finalizar a atividade A, como a atividade B e E precedem, tem como atividade dependente a A, eu vou olhar aqui, ó, a última data de início da E e a última data de início da B. Turma, isso aconteceu por aqui, ó. Na ida, eu pego o maior valor. No retorno, identificando aí as últimas datas, eu vou, quando eu tenho essa situação de duas atividades dependentes, eu vou pegar o menor valor. Então, qual é o valor que eu vou colocar na última data de fim da A? Olha só, a B é 2, a E é 1. Eu vou pegar, então, o menor valor. Qual é a última data para iniciar a atividade A? 1 menos 0. Bateu certinho. Turma, sempre, na maioria das vezes, perdão, sempre não, tá? Eu vou iniciar eu vou ter 0 aqui. Então, a primeira data para iniciar a atividade A é no tempo 0, a última data para iniciar no tempo 0 também, duração de um dia, primeira data para finalizar no tempo 1, última data para finalizar no tempo 1 também. Construímos toda a nossa
rede de ligações, rede PERT. Vamos agora para o caminho crítico. Caminho crítico são as atividades que eu não posso atrasar. São aquelas atividades que estão marcadas como 0 aqui. Tá? Então, quais atividades que fazem parte do caminho crítico? Eu vou mudar a cor. Vou colocar aqui, para diferenciar, um vermelho. Então, todas as setas que estão marcadas como vermelho, elas estão percorrendo o caminho crítico. Tá bom, turma? Vou fazer a anotação aqui, então. Uhum. Olha só as atividades que fazem parte do meu caminho crítico. A atividade A, não coloquei a folga aqui, vamos lá, 0. Tem que anotar. 0. 0 também. Então, olha, caminho crítico, método caminho crítico, atividade A. Atividade B faz parte? Não faz parte. Atividade B, eu tenho aqui folga. Eu posso, é permissível um atraso. Não significa que tem que atrasar, significa que se acontecer algum imprevisto, e todo projeto normalmente tem algum imprevisto, as atividades que podem atrasar agora estão identificadas. Atividade B. Atividade B não, atividade E faz parte do caminho crítico. Atividade F, atividade G e atividade H. Esse é um exemplo pequeno, turma, mas tem projetos que têm muito mais etapas do que esse exemplo aqui. Exemplos pequenos, em algumas vezes eu consigo partir direto para o gráfico de Gantt para as marcações, tá? Mas o ideal é que você faça a rede PERT-CPM. Em projetos que você tem 15, 20, 30 atividades relacionadas e as suas dependências, o ideal é que realmente você faça a sua rede PERT-CPM para conseguir desenvolver o seu gráfico de Gantt de uma forma adequada. Então, eu tenho as atividades que fazem parte agora do meu caminho crítico, estão aqui. Vou marcar aqui de vermelho. Atividade A, E, F, G e H. Vamos partir para a construção do gráfico de Gantt. Então, turma, eu tenho aqui também uma tabela de informações. Eu vou copiar as informações já prontas. O que eu tenho aqui nessa tabela de informações? A primeira data de início, a última data de início, primeira data de fim, última data de fim, o tempo e a folga. É mais uma tabela de informação. Por exemplo, a atividade, olha só, atividade A, preparar desenhos e materiais. Não tenho nenhuma dependência, qual é o tempo, qual é a primeira data para iniciar? 0. Qual é a última data, olha aqui, para iniciar? Bem, qual é a primeira data? Está aqui, ó, para finalizar. 1. Qual é a última data para finalizar? 1. Qual é o tempo de duração? 1 dia. Qual é a folga? Não tem nenhuma folga, 0. E eu construo para os outros também. Deixa eu fazer essa compilação daqui. Já tenho essa tabela pronta. Então, está aqui preenchido os meus dados. Vamos partir para o gráfico de Gantt, olhando sempre a nossa rede PERT-CPM também. Quais as atividades críticas, turma? Atividade A, vou marcar de vermelho. Atividade E, F, G e H. Vou identificar com uma cor vermelha aqui para sinalizar a minha equipe das atividades críticas.
Turma, na tabela de informações eu tenho o tempo de cada atividade, e aqui nós construímos, inicia no tempo 0, tempo 1, tempo 2. E qual foi o raciocínio aqui? Por exemplo, aqui eu coloquei datas do calendário. Deixa eu abrir o calendário aqui. Ó, iniciando no dia... São 10 dias de duração, então essa é a estimativa. Dia 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, sábado e domingo, 15, 16, 17, 18, 19, previsão para finalizar. Então, tá aqui os dias no meu calendário em que eu vou trabalhar o meu cronograma. Então, dia 8, 9, 10, 11, 12, dia 13, 14 é sábado e domingo, 15, 16, 17, 18, 19. Então, para finalizar esse projeto, nós temos essa estimativa nesse calendário. E lembre-se que eu falei, você pode criar uma coluna da estimativa, é essa que nós criamos aqui, e ao lado uma coluna do realizado. Qual foi o tempo que realmente foi feita cada atividade? Então, vamos lá. Atividade A, preparar desenhos e lista de materiais. Quanto tempo, turma, durou a atividade A? Qual o tempo de duração? Um dia, né? Um dia. Então, eu vou anotar aqui, atividade A. Vou colocar de amarelo aqui. Um dia, pintei aqui. Então, começando do tempo 0, fez o ciclo de um dia. Nesse dia 8, eu tenho que finalizar a atividade A. Vamos para a atividade B. Qual é o tempo de duração da atividade B? 2 dias. Só que a atividade B, ela depende da A. Então, eu só posso começar a atividade B quando a A estiver finalizada. Duração, 2 dias. Tá aí, a atividade B, duração 2 dias. Vamos ver a atividade C. A atividade C, ela é dependente da B. Qual é a duração da atividade C? 2 dias. Então, eu só posso realizar a atividade C quando a atividade B estiver concluída. E ela tem a duração de 2 dias. Vamos pintar aqui de amarelo. Estamos construindo o nosso cronograma, nosso gráfico de Gantt, que é a relação entre as atividades e o tempo de duração de cada atividade. A atividade D é uma atividade, vou olhar na minha tabela, a atividade D é uma atividade dependente da atividade C. Eu só posso fazer a atividade D quando a atividade C finalizar. Tem a duração de 2 dias. Vamos para a atividade E. A atividade E é uma atividade dependente da atividade A. Então, quando finaliza a atividade A, olha aqui a atividade B. A atividade A está aqui. Quando finalizar a atividade A, eu já posso começar a atividade B. Atividade E, perdão. E tem a duração de 3 dias. Atividade E, obter os materiais. Desenho pronto, já posso obter os materiais da polia. Então, está aqui a atividade E. Vamos para a atividade F agora. A atividade F é uma atividade dependente da atividade E. É uma atividade dependente. Ó, a atividade F depende da E. Tem a duração de 4 dias. Eu só posso realizar a atividade F quando a E estiver pronta. Marquei aqui. Agora, a atividade G. Atividade G, olha aqui, turma, ela é dependente da atividade F e da atividade D. Vamos olhar na tabela. Atividade G. Para realizar a atividade G, eu preciso que a D e a F estejam prontas. E ela tem a duração de 1 dia. Agora, partindo aqui para a nossa rede
de ligações. Eu tenho duas atividades precedentes. A atividade F, ela termina no tempo 8, no dia 8. A atividade T termina no tempo 7. Então, a atividade G, turma, eu só posso iniciar no maior tempo, tá? Então, ó, eu vou olhar para a atividade F e para a atividade D. A atividade F termina aqui, então a atividade G eu vou começar depois da F, que tem a maior duração. Tem a duração de um dia, a atividade G. E vamos para a última atividade, que é H, que é dependente somente da atividade G e tem a duração de um dia. Deixa eu marcar aqui. Ótimo. Temos, então, a conclusão do nosso gráfico de Gantt, do nosso cronograma e da estimativa. Então, recapitulando, nós estudamos o projeto, a realização do projeto que queríamos desenvolver, relatamos as atividades numa sequência lógica de montagem ou desenvolvimento, identificamos quais as atividades eram dependentes e quais atividades não dependiam das outras também. Realizamos a rede PERT-CPM, então a rede de ligações, para identificar a estimativa de duração total do projeto, nesse caso aqui 10 dias. Identificamos as atividades que fazem parte do caminho crítico, as atividades que eu não posso atrasar, para desenvolver o nosso gráfico de Gantt. Turma, alguns vão falar, mas isso eu faço no MS Project. Claro que faz, mas de uma forma didática. É dessa forma que explicamos a construção de gráficos. Algumas pessoas vão olhar esse gráfico, de repente pode até interpretar, mas não vão ter nem a noção de como foi a construção. Mas mesmo você sabendo que você pode utilizar um software, de que adianta você ter um software e não saber como lançar os dados e nem interpretar? Então, aqui fizemos um passo a passo de uma forma didática. Só uma observação. Olha só, a atividade B, C e D, todas elas, olhando aqui no nosso quadro, atividade B, C e D, permite um dia de atraso ou um dia de folga. Então, vamos olhar a atividade B. A atividade B começa aqui, ó, no dia 9 e tem previsão para iniciar no dia 10. Então, finalizou a atividade A, comecei a atividade B, tenho 2 dias de duração. A atividade B, então, turma, vamos supor que aconteceu um imprevisto e eu comecei ela no dia 10. Ela tem 2 dias de duração, vou finalizar aqui no dia 11. Ela não vai influenciar no tempo final do projeto. Por quê? Olha só, a atividade C não é dependente da atividade B. Então, quando finalizar a atividade B aqui no dia 11, eu posso começar a minha atividade C no dia 12, vai durar 2 dias, também não impactou. Da mesma forma, a atividade D, caso houvesse um atraso ou na B ou na C, a atividade D eu poderia começar após a atividade C com atraso, aqui, ó, no dia 16 e 17. Também não impacta no final do projeto. Agora é o seguinte, a atividade, se tiver mais do que esse um dia de atraso em qualquer uma delas aqui, aí sim, eu vou ter um impacto final. Eu vou ter um dia de atraso, um dia a mais no somatório aí do tempo do meu projeto. Exemplo, a atividade B, que o ideal é que não se atrase nada, viu, turma? Justamente porque estou fazendo um planejamento e uma estimativa. Caso a atividade B, ela teve 2 dias de atraso, ela começou aqui no dia 11, olha só o impacto. Vai terminar no dia 12. A atividade B, eu só vou poder começar aqui no dia 15, vai durar 2 dias. A atividade D, eu só vou poder começar no dia 17 e 18. E na sequência eu tenho as atividades que dependem da D.
Por exemplo, vamos dar uma olhada aqui. A atividade G depende da atividade D. A atividade G, ela está marcada para iniciar aqui no dia, no tempo 9, no dia 18. Olha só, ela depende da atividade D. E a atividade D atrasou tudo isso. Eu só consigo começar a atividade G depois que a D terminou. Então, eu vou começar a G aqui. E a atividade H vai ter esse impacto. A atividade H, eu só posso começar depois da G. Extrapolei os 10 dias. Bem, espero que tenha sido clara essa explicação. E esse desenvolvimento somente com a realização de outros exercícios. Então, esse é o exemplo 1 e peço que assistam o exemplo 2.